E aí, manas e manos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do quadro Leis Feministas. Aquelas leis que diferenciam homens e mulheres pelo gênero. E não poderíamos deixar de começar pela principal e mais famosa lei feminista, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 e já em seu primeiro artigo deixa bem claro a quem ela é direcionada, quando diz que cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Já são 15 anos de Lei Maria da Penha, sem qualquer entrave jurídico postulando a inconstitucionalidade dessa lei. São 15 anos de evolução jurisprudencial no sentido de considerar o homem um potencial inimigo da mulher. E o maior problema dessa lei é que o movimento feminista conseguiu finalmente emplacar a teoria de que a violência doméstica e familiar seria um problema de gênero, e perpetra a ideia de que a mulher é praticamente incapaz de fazer mal a alguém, tendo sempre o seu potencial de letalidade ignorado, mesmo quando é ela quem dá início à violência. E foi com base nesse discurso de combate à violência doméstica que o movimento feminista sustentou a indústria de criação de leis que privilegiam somente as mulheres. E o que ninguém fala é que essa lei não cumpre o papel que ela deveria, em tese, cumprir. Ela não protege mulheres. Todo mundo sabe que um papel escrito medida protetiva nunca salvou uma mulher e nem derrubou os números de violência doméstica. Mas essa lei é levantada como um troféu pelas feministas, pois é um instrumento de vingança e ameaça contra homens inocentes. Com a facilidade de conseguir uma medida protetiva quando se é mulher, essa lei vem sendo usada como um instrumento de alienação parental. E aí ela pede já essa medida protetiva na intenção de afastar o filho do pai. E nesse caso nós temos duas vítimas. A criança que é privada de ter a convivência com o seu pai e o pai que é falsamente acusado na Lei Maria da Penha. Vejam só esse comentário que eu achei sem querer enquanto pesquisava sobre o assunto. A Carla Dias Damasceno provavelmente se arrependeu e questionou. Bom dia, o pai dos meus filhos está preso porque descumpriu medidas protetivas. Posso retirar essas medidas protetivas? Como posso fazer isso? Vejam que o caminho da delegacia para pedir a medida protetiva, ela sabia. Só que quando ela viu que foi demais o que ela fez e se arrependeu, ela já não sabe como agir. Incrível, né? Essa lei também impossibilita a conciliação entre as partes e transação penal, porque a Lei Maria da Penha diz que a ofendida, quando quiser renunciar à ação, ela precisa fazer isso perante o juiz em uma audiência especialmente designada para essa finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Aqui a gente consegue ver na prática aquelas teorias feministas de gênero em que quando a mulher está pedindo a renúncia de uma ação em que ela mentiu, na verdade ela estaria sendo induzida ao erro pelo homem. E rolando um pouquinho mais, a gente consegue ver vários e vários comentários de mulheres que fizeram a medida protetiva e se arrependeram. A Ruth Moura perguntou: eu não sabia que tinha que ir com meu marido para tirar a acusação depois que voltamos. Agora ele foi preso e não posso visitá-lo. O que posso fazer? E aí a gente vê aqui um comentário de uma pessoa que nem sabe para que serve uma medida protetiva. Ela vai na delegacia e pede uma medida protetiva como se fosse numa padaria pedir pão e usa o Estado para se vingar do ex-marido, que agora é atual porque ela voltou com o cara. Em um outro comentário, a Caroline Castro Fernandes pergunta: eu gostaria de retirar a medida protetiva, quais as maneiras para fazer isso? A Laís Helena chega a ser mais cara de pau e pergunta: oi, tudo bem? Fiz medida protetiva contra o meu marido, mas quero tirar onde devo ir para estar tirando, e será que é possível a retirada? Então vejam que ela já se esqueceu o motivo que ela fez a medida protetiva, pelo jeito não era tão importante assim. Agora ela acha que ela quer voltar com o cara
e tá querendo saber como é que faz para retirar essa medida protetiva. Lendo esses comentários dessas mulheres, a gente consegue perceber a banalização da violência doméstica, onde qualquer forma de relacionamento heterossexual seria uma violência doméstica, ao ponto de que qualquer mulher que pedir uma medida protetiva irá conseguir. Segundo um estudo patrocinado pela OMS, 38,6% das mulheres assassinadas no mundo foram mortas por maridos ou namoradas, enquanto esposas ou namoradas foram responsáveis por apenas 6,3% dos casos de assassinato contra homens. O que elas não te contam é que os homens morrem muito, mas assim, exageradamente muito mais do que as mulheres no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E se a gente pegasse esse dado da OMS de 6,3 e aplicasse nos números absolutos que temos no Brasil, pelo mapa da violência, a gente chegaria numa estimativa de pelo menos 4 mil homens assassinados anualmente por parceiras. Em contrapartida, nos mesmos dados, se a gente colocasse esse 38,6%, a gente chegaria em pouco menos de 2 mil mulheres mortas por ano em condições semelhantes. E antes que falem que eu estou inventando dados, na verdade eu só estou fazendo uma conta bem porca para demonstrar que a gente não pode confiar em dados feministas. A gente precisa sim questionar. E já que as feministas adoram usar os dados do Disque 100 como uma prova definitiva, vale lembrá-las que 46,17% das agressões praticadas contra a criança foram realizadas por mulheres, enquanto os homens seriam responsáveis por 36,8%. E só com esse dado, a gente já consegue perceber que homens e mulheres são violentos, independente de gênero. E caso digam que esse é um fato isolado, as mulheres também são as maiores agressoras de idosos. Uma autora australiana resolveu investigar a situação de violência doméstica lá na Austrália e chegou à conclusão de que os dados são manipulados e utilizados para criar a impressão de que o país estava vivendo uma epidemia de casos de violência doméstica contra a mulher. Ela também trouxe uma omissão do movimento feminista que propagou que 23% dos jovens na Austrália haviam testemunhado um incidente de violência física ou psicológica contra sua mãe ou madrasta, sem informar uma proporção quase idêntica de 22% de que os jovens australianos também haviam presenciado episódios de violência doméstica contra os seus pais ou padrastos. Obviamente que nenhuma mentira ou omissão ela é culposa. O movimento feminista sabe muito bem o que faz e como agir para criar essa histeria e conseguir fazer com que a indústria das leis misândricas continue a todo vapor. Nós nunca iremos avançar no debate contra a violência doméstica se continuarmos analisando tudo sobre uma perspectiva de gênero. Até porque as feministas não analisam a violência contra a criança sobre uma perspectiva de gênero, né? Porque aí tu imagina o bug dessas feministas quando descobrirem que mulheres são as maiores perpetradoras de violência contra a criança. E esse negacionismo faz com que o governo negligencie as demandas masculinas e das crianças que vivem nesse ambiente violento. Se a gente continuar forçando uma ruptura entre homens e mulheres, os índices de violência doméstica irão aumentar e deixaremos o movimento feminista transformar as famílias em um grande negócio, pois perceberam que essa questão é muito lucrativa e elas não têm o menor interesse em combater esse mal.